galera, tudo bem? Aqui com vocês é o professor Rafael Carlos, de Sociologia, da plataforma Gonçalves Dias. E nessa nossa videoaula de hoje, a gente vai tratar do Estado moderno e vai falar também de monarquia e república, beleza? Então fica atento para você não perder nada desse conteúdo. Ele está dividido em 5 tópicos. Aproveita aí esse comecinho da aula, pega logo o caderno, caneta, lápis, aquilo que for preciso para você anotar as dicas do conteúdo que eu vou te passar nessa videoaula de hoje. E a gente vai começar a videoaula no primeiro tópico, tratando das formas de organização do Estado moderno. Aí no segundo tópico, vamos falar das contribuições de Aristóteles. Depois, as contribuições de Maquiavel. No quarto tópico, vou responder para ti a seguinte pergunta. Afinal de contas, o que é monarquia? E para a gente poder fechar essa aula de monarquia e república, eu vou responder a pergunta, o que é república, no último tópico. Combinado? Então vamos lá, vamos começar mais uma videoaula de sociologia e a gente começa com as formas de organização do Estado moderno. Primeiramente, o que tu tem que saber? Que a autoridade que administra o Estado é chamada de governo. Governo e Estado não são a mesma coisa. Participam da mesma ideia de poder, mas não é a mesma coisa. O que é governo? É a autoridade que administra o Estado, ok? A forma de governo é o meio pelo qual é instituída a relação entre os governantes e os governados, e que corresponde às estruturas e às relações de poder que acontecem no campo da política. Vou repetir para você. Forma de governo é o meio pelo qual é instituída a relação entre os governantes e os governados e também corresponde às estruturas e relações de poder. Beleza? Deu para entender isso aí bacana? Então vamos seguir adiante, porque agora a gente vai falar mesmo de monarquia e república. Para lembrar para você que o título da aula, Monarquia e República, se referem a formas clássicas de governo. Então existe como forma clássica a monarquia, aí a monarquia pode ser de vários tipos diferentes. A gente vai falar da monarquia absolutista, por exemplo. A monarquia pode ser também parlamentarista. A república também pode ser variável. Pode ser uma república presidencialista, uma república parlamentarista. Então existem variações. Mas de forma muito básica, a separação é essa. Existe como forma de governo a monarquia e também a república. São as chamadas formas clássicas de governo do Estado moderno. Aí tem uma atenção para você ficar ligado, para você não perder esse detalhe. Uma coisa é a forma de governo, outra coisa é o sistema de governo. Sistema de governo é a maneira como o poder político é dividido e exercido dentro do Estado. Aí a gente tem como exemplo o presidencialismo, o parlamentarismo, ou seja, forma de governo é a relação entre governantes e governados e sistema de governo é a maneira como o poder político está dividido e é exercido dentro desse ambiente da política, dentro do Estado. Não é a mesma coisa, se relaciona, mas são conceitos diferentes. Forma de governo é a maneira como se dá a relação entre governantes e governados. Sistema de governo é a forma como o poder político está dividido, está organizado. Então a gente pode ter, por exemplo, uma república presidencialista, uma monarquia parlamentarista e daí por diante. Certo? Dito isso, vamos avançar para as contribuições da filosofia de Aristóteles. Como vocês sabem, Aristóteles é um dos grandes pensadores da filosofia ocidental. É um cara que viveu na Grécia Antiga, lá por volta do século III a.C., e escreveu uma das obras mais importantes sobre política, chamada A Política. Não tem nem como errar. Lembrou de política? A Política de Aristóteles. A Política é um clássico da filosofia. Nessa obra, nós encontramos as principais ideias sobre política desse filósofo, Aristóteles, para quem o homem é um animal político. Aproveita e copie isso aí no caderno. O homem é um animal político, segundo Aristóteles. O que quer dizer isso? O que essa frase está expressando? Aristóteles está dizendo que a natureza do ser humano, a essência do homem, é
realizada a partir do momento que ele vive na polis. O que é polis? É cidade, cidade-estado. Ao dizer que o homem é um animal político, Aristóteles está dizendo que, para que a gente se realize plenamente como ser humano, a gente precisa viver em sociedade, precisa da vida na polis. Daí vem o termo política. Política é uma palavra grega, que vem de polis, que é cidade, estado, ou seja, ambiente da vida social, ambiente da vida coletiva. Se o homem é um animal político, é porque ele precisa viver em sociedade, fazer parte da polis, fazer parte da política para se concretizar plenamente como ser humano, para se realizar plenamente como ser humano. Para Aristóteles, existem 3 formas justas de governo. Anota. Primeira forma justa de governo seria a monarquia, o governo em que um homem só é o soberano. É o governo comandado por um rei, por um imperador, por um faraó. Aí são várias variáveis. Mas se existe apenas uma pessoa que comanda, esse governo é uma monarquia. Outra forma pura de governo, ou justa de governo, seria a aristocracia, que é quando alguns homens governam, poucos governam. E esses poucos geralmente são considerados ali os melhores homens da sociedade, da polis, aqueles que têm a prerrogativa de governar de maneira justa. A democracia, que na verdade é a politeia para Aristóteles, ou politeia, é quando a soberania é exercida pelo povo, ou seja, ela é coletiva. Presta atenção, monarquia é um só, aristocracia são poucos e a politeia são muitos, ok? Então vai aumentando o número de pessoas que obtêm o poder, que comandam a sociedade. Só que além das formas justas de governo, né, elas são consideradas puras ou justas, exatamente por serem legítimas. Mas existem também as formas corrompidas, que a gente não vai falar agora. A gente vai ficar só nas formas justas de governo. A forma de governo é considerada justa ou correta quando ela busca atender o bem comum, o bem da cidade, o bem da polis. Isso é a felicidade de todos. Segundo Aristóteles, a finalidade da vida humana e a finalidade da vida em sociedade é a busca pelo bem comum, é a busca pela felicidade. E quando o governo é dirigido para essa finalidade, ele é tido como um governo justo, um governo correto. A categorização feita por Aristóteles sobre as formas de governo subsistiu, ou seja, durou, até a sistematização feita por Nicolau Maquiavel. Maquiavel já é um teórico mais na frente, já do século XVI. Aristóteles escreveu a Política no século III a.C. E Maquiavel escreve a sua obra mais importante, chamada O Príncipe, em 1513, ou seja, já no começo do século XVI. Existe uma distância muito considerável de tempo entre os dois autores. Então, aquele esquema feito por Aristóteles, ele subsistiu até o século XVI, quando finalmente Maquiavel disse que o Estado só poderia ser ou um principado, que é uma monarquia, ou uma república. E aí, em vez de ter 3, passa a ter só 2 formas de governo. O Estado moderno, na visão do pai do pensamento político moderno, que é o Nicolau Maquiavel, só pode ser ou uma monarquia, que é um principado, ou então uma república. Mas por que ele diz isso? Porque ele vive numa cidade chamada Florença, que é uma cidade de tradição republicana, mas que durante algum tempo foi governada por um príncipe, o príncipe Lorenzo de Médici. Por isso que ele fala da experiência dele, que é a experiência de viver numa cidade onde foi república, mas também foi principado, ou seja, a monarquia. Para Maquiavel, nenhum Estado pode ser estável se não é um genuíno principado ou uma verdadeira república. Para ele só existem essas 2 possibilidades. O equilíbrio político, o equilíbrio do Estado, só é alcançado pela monarquia, ou principado, como ele chama, ou então a república.
Por que ele chama a monarquia de principado? Porque quem governava Florença era um príncipe, daí o nome principado. E o caminho da dissolução do principado é a república e vice-versa. Maquiavel está dizendo, ó, para um Estado dar certo, ou ele é monarquia, ou ele é república. E o contrário disso, ou seja, a dissolução de um modelo de governo, só pode ser feita pelo outro. É só a república que pode substituir a monarquia, assim como só a monarquia poderia substituir uma república. Assim como aconteceu na cidade dele, a cidade de Florença. Monarquia é o nome dado ao regime político comandado por um monarca. A palavra monarquia, ela vem do grego. Ela vem da junção de mono mais arquia. Arquia significa governo e mono significa um. Por isso que na gramática tem as palavras monossílabas, que são aquelas que têm apenas uma sílaba. Então, mono é um e arquia é governo. Junta as duas. Monarquia é o governo de um só. É o governo onde uma pessoa obtém ali o exercício do poder. E essa pessoa pode ser um rei, um imperador, um príncipe e etc. Que exerce de modo hereditário. O que é uma coisa hereditária? É aquilo que passa de pai para filho. E vitalício, que significa durante a vida toda, sem qualquer consulta ao povo. Então, numa monarquia, não é o povo que escolhe quem vai ser rei, mas a prerrogativa, a possibilidade de ser rei é uma coisa herdada. É rei o filho do antigo rei e vai continuar durante sua vida toda sendo rei, sem que haja uma consulta ou uma participação do povo. O local onde o monarca vive e trabalha é chamada corte. Então é a corte do rei, a corte do imperador. E os cidadãos de uma monarquia não são chamados cidadãos, são chamados de súditos. São os súditos do rei, os súditos do imperador, os súditos do faraó. E aí o nome vai variando de acordo com a sociedade, com a época histórica também. Ok? Então a gente tem essas características como características preeminentes, importantes, preponderantes do modelo monárquico. Então não esquece, monarquia, um governa, é o governo de apenas uma pessoa, do rei, do imperador, do monarca em geral, e essa pessoa geralmente tem um cargo hereditário e vitalício. Ela herdou a condição de rei do seu pai e vai continuar sendo rei durante a sua vida toda. O Brasil teve um período de monarquia, você sabe disso, né? A história do Brasil nos conta que de 1822 até 1889, a gente passou por 2 reinados. Nós tivemos 2 imperadores, Dom Pedro I e Dom Pedro II. E Dom Pedro II foi imperador por quê mesmo? Porque ele era filho de Dom Pedro I. Então, é algo hereditário, né? E também vitalício. Durante a vida toda, ele poderia ter sido imperador do Brasil, mas antes de morrer, ele foi deposto pelo exército durante lá a proclamação da República. Ok? Vamos adiante. Existem monarquias absolutistas. Olha o nome, monarquia absolutista. O que é uma coisa absoluta? É uma coisa completa, plena, certo? Nas monarquias absolutistas, a vontade do rei é soberana. Ou seja, o rei tem todo o poder concentrado nas suas mãos. A importância do rei, o imperador, era tanta que se confundia com o próprio Estado. Tem uma frase que, inclusive, simboliza as monarquias absolutistas na Europa. Uma frase dita por um rei chamado Luís XIV. E essa frase é: o Estado sou eu. Ou seja, ele era tão poderoso que o poder dele se confundia com o poder do próprio Estado. Daí o nome monarquia absolutista. É quando o rei, o monarca, governa com poderes absolutos, com plenos poderes. Existem também as monarquias constitucionais. São aquelas em que o rei não mais detém todo o poder político. Ele tem um poder limitado. Ele ainda é muito poderoso, mas só que o poder dele está abaixo da Constituição. Está abaixo do conjunto de leis que dirige a estrutura política daquela sociedade.
O rei continua sendo o chefe de Estado, mas seu poder político vai ser reduzido, passando a ter uma importância simbólica. O rei representa a unidade da nação, mas ele não detém o poder absoluto sobre a sociedade. Porque passa a existir as leis, a Constituição, e as leis valem mais do que o poder do rei. O rei está abaixo da lei. Não é ele que diz o que é a lei. É a lei que diz como ele deve governar. E aí, depois de falar sobre monarquia, é a hora de falar sobre república, que para nós aqui no Brasil é uma coisa mais comum. Afinal de contas, faz muito tempo, desde 15 de novembro de 1889, que a gente vive o modelo republicano de governo. A gente nasceu no modelo republicano e vive nele até hoje. Então, para nós, a república é uma coisa mais comum. Não é tão estranho assim. República é um modelo de regime político que surgiu lá no século 6 a.C., na Roma Antiga, que legou ao mundo, que deixou como tradição ao mundo, instituições importantes para a manutenção da organização social. Inclusive a palavra república deriva do latim, vem da junção de duas palavras, da palavra res, que significa coisa, e da palavra publica, que significa pública. Então, uma res pública ou uma república tem a ver com isso, com a coisa pública. Isto é, aquilo que diz respeito ou que é de interesse público, portanto, de todos os cidadãos. A república, diferente da monarquia, já percebe as pessoas não como súditos, mas como cidadãos, como pessoas que têm uma possibilidade de participar de forma mais decisiva e mais direta dos caminhos da política naquela sociedade onde há a república. Características da república. Vamos lá. Isso aqui a gente vai lembrar do Brasil porque a gente tem todas elas. Elegibilidade dos representantes. Numa república, nós elegemos representantes. Aqui no Brasil, você sabe disso, de 2 em 2 anos tem eleição. Quando é ano de Copa do Mundo, a eleição é presidencial. Quando é ano de Olimpíadas, a eleição é municipal. Né? A gente sempre faz esse comparativo, essa relação. Então, 2022, por exemplo, ano de Copa do Mundo. Ano de Copa do Mundo, ano de eleição presidencial. As eleições majoritárias para presidente, governador e etc. E quando é ano de Olimpíadas, daqui a 2 anos, 2024, vai ser eleição municipal para prefeito e vereador. Ok? Então, existe uma constância nas eleições, na elegibilidade dos nossos representantes políticos. Temporariedade do mandato. A gente elege presidente, governador, prefeito, vereador, deputado estadual, deputado federal e senador, e tem um tempo limite que essa pessoa passa no poder. Diferente do rei, que passa a vida toda sendo rei, aqui na República não é assim. Na República existe um período chamado mandato, onde a pessoa que foi eleita vai ficar ali governando, certo? No Brasil, a maior parte dos cargos políticos tem mandato de 4 anos. Alguns permitem a reeleição. Só que o cargo de senador é de 8 anos. É a exceção. Então, geralmente é 4 anos, exceto o senador, que é 8 anos. Existe uma responsabilidade dos governantes, ou seja, os governantes precisam prestar contas daquilo que eles fizeram durante o seu mandato. E cabe ao povo o exercício soberano do poder através da escolha dos seus líderes. Ou seja, o voto é uma forma que a gente tem de manifestar a nossa decisão em relação a quem vai nos governar. Na República, o chefe de Estado é escolhido pelo voto popular, cuja vontade é considerada soberana. O povo é soberano. Né? Esse chefe de Estado costuma ser também o chefe de governo, mas seu mandato tem um prazo delimitado e seu sucessor também deve ser escolhido pelo voto popular. E com essas diferenças entre monarquia e república, a gente encerra mais uma aula de sociologia. Espero que a aula tenha sido boa e proveitosa para todos vocês e a gente já deixa aqui marcado um próximo encontro na próxima videoaula de sociologia. Fique sempre atento às nossas redes sociais e não esquece de seguir também no Instagram e no YouTube para não perder nada da nossa plataforma.
Um abraço a todos. Tchau, tchau.